A gente continua nas quadras, mas agora para falar de basquete NBA. Já estou aqui com o Igor Santos, nosso especialista em NBA. Vamos começar com um clássico entre Filadélfia e Los Angeles? Vamos sim, boa noite, Gaetano, boa noite quem assiste a gente. É uma partida que, diante das circunstâncias, não foi muito surpreendente o resultado, né? O Philadelphia foi até Los Angeles encarar o Lakers, e a gente lembra que o Lakers está sem o LeBron James, está ele no banco. 17 jogos já sem ele, essa foi a 11ª derrota do Lakers. Enquanto isso, o Philadelphia, um time que estava completo, é um time bom já, completo, diante de um adversário desfalcado, ele conseguiu dominar a partida, não teve muitas dificuldades. O Philadelphia agora é o 4º colocado na Conferência Leste, mas se a gente prestar atenção nas notícias que aconteceram ao longo da última semana, o 3º colocado, que é o Indiana Pacers, perdeu o principal jogador, que é o Victor Oladipo, então possivelmente o Philadelphia vai subir um degrau ainda nessa Conferência Leste. Já o Lakers está começando a bater um desespero no time, né? Como eu falei, são 17 partidas já sem o LeBron. A maior ausência da carreira do LeBron em sequência. Ele nunca ficou tantos jogos em sequência fora. Isso está afetando o time, que também tem outros desfalques. Mas qual é o peso da ausência dele nessa fase? O peso é total. É só a gente ver para a tabela da classificação. O Lakers era o 4º quando o LeBron estava jogando, agora é o 9º e se afastando cada vez mais dos 8 primeiros colocados que se classificam para os playoffs da Conferência Oeste. E aí, o que acontece? O time começa a ficar desesperado e começa a pensar, preciso contratar gente, preciso botar gente, porque o Lakers não quer mais ficar de fora dos playoffs, ele quer voltar àquele lugar que ele está acostumado a participar. E aí isso pode levar a algumas movimentações, que é o nosso próximo assunto, né, Gaeta? Pois é, um assunto que está movimentando a liga. Anthony Davis, que decisão que ele tomou e já anunciou, inclusive. Sim, o Anthony Davis, ele na segunda-feira anunciou através da agência dele que ele não tem intenção de renovar o contrato que ele tem com o New Orleans Pelicans, que vai durar mais 2 temporadas, e que tem a intenção de ser trocado, pediu para ser trocado, ser mandado para outro time da liga. E, enfim, isso já causou um terremoto, digamos assim, ao redor da liga. O que aconteceu? O Pelicans não conseguiu montar um time competente ao redor do Anthony Davis. Em 6 temporadas ele só foi 2 vezes aos playoffs. Ele ficou insatisfeito e, assim como outros jogadores já fizeram, pediu para ser trocado. O que a gente pode pensar agora? É um jogador muito talentoso, com muita moral, que provavelmente os 29 times que não são Pelicans vão querer. O Anthony Davis a gente está vendo aí na tela, jogador jovem ainda, 25 anos, chegou com moral na liga, foi a primeira escolha no draft de 2012, foi ouro olímpico em Londres, curiosamente, foi medalhista de ouro numa Olimpíada sem sequer ter jogado na NBA ainda. Tem várias conquistas individuais ao longo da carreira e nessa temporada também as médias dele são muito altas. Ele está entre os líderes da liga em vários quesitos, seja na defesa, seja no ataque. E por que isso, eu falei disso puxando um pouquinho pelo Lakers? Porque é dito, entre os bastidores, que a grande intenção do Davis é justamente ir jogar no Lakers. Ele ainda não tem controle sobre o futuro dele, porque ele tem contrato com o Pelicans, mas alguns sinais que ele deixou, ele assinou com um agente que representa o LeBron James, inclusive é um dos melhores amigos do LeBron James, é também quem representa o Anthony Davis. E o Lakers é sabido que ele tem muito interesse em trazer o Anthony Davis, e a gente tem que levar em consideração que o Pelicans não necessariamente precisa fazer o desejo do Anthony Davis. Eles vão olhar as melhores propostas, já disseram isso. E o curioso é que existe a temporada de trocas na NBA que se encerra no dia 7 de fevereiro, que é quinta da semana que vem. Ou seja, para fazer uma negociação nessa temporada, restam apenas 8 dias. Talvez o Pelicans queira esperar mais um tempo para aguardar ofertas melhores que vão acontecer nos próximos meses. Agora, é claro que esse anúncio do Anthony teve um impacto entre os jogadores e entre os times, né? Exatamente, foi como eu disse, né? Todas as equipes praticamente têm interesse no jogador desse nível. E, curiosamente, assim, a gente pensa no Lakers, que é o grande interessado no momento, mas a jogada pode acontecer do Boston Celtics entrar nessa jogada, que no momento, por uma restrição de contratos, de regras de contrato da NBA, o Boston Celtics não pode ter ao mesmo tempo o Kyrie Irving e o Anthony Davis. Mas ao final da temporada, quando o Kyrie Irving possivelmente assina um novo contrato com o Boston, aí sim o Anthony Davis poderia ser negociado para o Boston, e aí seria um confronto da grande rivalidade da NBA, né? O Boston contra o Lakers, para ver quem fica com esse jogador tão desejado. Ainda faltam muitos jogos, ainda vai haver troca-troca, como você bem explicou. Agora, a NBA começa a se desenhar em relação aos favoritos? Sim, a gente já pode dizer assim que
A gente sabe as equipes que vão estar ali na briga. Uma a gente já sabia desde o começo da temporada, que é o Golden State Warriors, inclusive está na melhor sequência desse momento, né? Está em primeiro lugar na Conferência Oeste, tem 11 vitórias seguidas, que é a melhor sequência de qualquer equipe nessa temporada até agora. É o time a ser batido na Liga e no Oeste, mas a gente também pode talvez apostar algumas fichas no Thunder no Oeste, um time que vem muito bem na defesa, e no Leste, o Toronto e o Milwaukee vêm muito bem, mas os próprios jogadores do Golden State Warriors, é sabido que entre eles consideram o Boston Celtics como o grande adversário que eles esperam encontrar, talvez, na final da NBA, né? O vencedor do Oeste contra o vencedor do Leste. Igor Santos, muito obrigado pelas suas informações. A gente aguarda mais novidades de NBA com você aqui. Muito obrigado. Comente. Tchau.